Frequentemente lembrado como um dos maiores de sua geração e, para muitos, cotado entre os melhores de todos os tempos, Ronaldinho é uma lenda que dispensa apresentações. Mas afinal, quão extraordinário ele realmente foi? Como começou a trilhar o caminho da imortalidade no futebol? E como ele se compara a outras lendas que marcaram a história? Bora descobrir? Desde antes de vir ao mundo, Ronaldinho já tinha o DNA do futebol correndo em suas veias. Seu pai jogava profissionalmente, o irmão também, e até tios e avós viviam com a bola nos pés. Mas não se engane, eles não brilhavam em grandes clubes, nem recebiam salários estratosféricos. O talento deles florescia em times pequenos, batalhando nas divisões menores. Ronaldo de Assis Moreira, com 8 anos, ganhou o famoso sufixo "inho", e sabe por quê? Porque ele era o menorzinho do time juvenil, o baixinho ágil, que já mostrava que tamanho não é documento. O apelido colou e virou marca registrada, especialmente quando chegou à seleção principal e precisou se diferenciar do fenômeno. Mesmo tão novo, Ronaldinho já fazia mágica com a bola. Seu toque, drible, controle pareciam coisa de outro planeta, enquanto os colegas ainda não aprendiam o básico. Ele cresceu na praia e nas quadras de futsal, dançando com a bola antes mesmo de pisar em um campo oficial. Mas foi aos 13 anos que ele deixou o mundo boquiaberto. Em uma partida contra um time local, o placar fechou em 23-0. E adivinha só? Todos os 23 gols foram dele. Dá pra imaginar a humilhação do outro time? Essa informação você não sabia, né? Então já se inscreve no canal, porque aqui você fica por dentro de tudo. É como se alguém estivesse jogando videogame no modo mais fácil, só que na vida real. Sua estreia profissional veio pelo Grêmio, na Série A do Brasileirão. Com apenas 18 anos, em 1998, ele já mostrava que veio, marcando 23 gols em 48 jogos. No ano seguinte, seu talento atravessou fronteiras, foi convocado para a seleção brasileira e participou da Copa América de 1999, disputada no Paraguai, e que o Brasil conquistou. E não parou por aí. Logo depois, brilhou na Copa das Confederações, marcando em todos os jogos, exceto na final. Destaque especial para o hat-trick, que aplicou contra a Arábia Saudita. Era como se Ronaldinho estivesse dizendo ao mundo: cheguei e vocês não vão me esquecer. Ao conquistar o prêmio de melhor jogador do campeonato e balançar as redes 6 vezes para faturar também a chuteira de ouro, Ronaldinho deixou claro que, apesar de ser só a Copa das Confederações, realizar tudo isso aos 19 anos é algo no mínimo impressionante. Que começo de carreira brilhante. Mas olha só que curioso, o primeiro clube europeu a demonstrar interesse no craque foi o Arsenal, em 2001. Só que adivinha, a transferência nunca saiu do papel. O motivo? Ele não conseguiu a permissão de trabalho necessária, graças a uma regra da FA, a Federação da Inglaterra, que exigia o número mínimo de jogos internacionais para jogadores fora da Europa. Então, fãs do Arsenal, me desculpem, mas o sonho de ver Ronaldinho jogando ao lado de Thierry Henry e Dennis Bergkamp ficou apenas no IC. Na realidade, o primeiro clube europeu a abrir as portas para Ronaldinho foi o Paris Saint-Germain, também em 2001. E pasme, ele assinou um contrato de 5 anos por módicos 5 milhões de euros. Dá para acreditar? Hoje em dia, esse valor mal daria para contratar um jogador promissor da base. Amigos, os tempos mudaram. E como mudaram? No início, Ronaldinho teve que encarar o banco por alguns meses, mas aos poucos começou a ganhar espaço entre os titulares. Foi só depois da pausa de inverno, ainda em sua primeira temporada, que ele realmente começou a mostrar que veio. Logo no retorno, marcou gols em 4 jogos consecutivos, garantindo sua vaga entre os titulares do time. Ao final daquela temporada no PSG, Ronaldinho tinha números que falavam por si: 13 gols e 4 assistências em 39 partidas. Não só isso, ele liderou o time em número de gols em todas as competições. A estrela estava claramente brilhando cada vez mais forte, mas nem tudo eram flores. A relação entre ele e o técnico Luiz Fernandes não era das melhores. O treinador vivia criticando o brasileiro, dizendo que ele se perdia demais nas luzes da vida noturna de Paris. Além disso, reclamava que Ronaldinho nunca voltava no horário certo após as férias no Brasil. Parece que essa combinação de talento e festa virou quase uma assinatura dos craques brasileiros. Ronaldo, Adriano, Alexandre Pato e, claro, o próprio Ronaldinho. Sabe, eu até gostaria de experimentar uma festa dessas algum dia. Deve ser de outro nível. Mesmo assim, Ronaldinho seguiu mostrando por que
quê de ser uma das maiores promessas do futebol mundial. Na temporada seguinte, pelo PSG, ele praticamente repetiu o desempenho, marcou 12 gols e deu 4 assistências em 37 partidas. Mais uma vez foi o artilheiro da equipe em todas as competições. Como se não bastasse, ainda levou o clube à final da Copa da França, reforçando seu status de estrela em ascensão. O PSG, infelizmente, passou em branco naquela temporada, sem levantar nenhum troféu, encerrando a campanha em um modesto 11º lugar na tabela da liga. Para Ronaldinho, isso era inaceitável. Após o fracasso do clube em se classificar para competições europeias, o craque decidiu que era hora de buscar novos ares. Afinal, ele sabia que seu talento merecia um palco maior, onde pudesse brilhar como uma verdadeira estrela. Então veio o verão europeu de 2002, que trouxe uma onda de glórias e holofotes para o jovem prodígio. Na Copa do Mundo, realizada na Coreia do Sul e no Japão, Ronaldinho mostrou ao mundo o que significava ser habilidoso de verdade. Ao lado de Ronaldo e Rivaldo, ele formou o lendário trio dos 3 R's, uma força ofensiva simplesmente devastadora. Eles já tinham provado sua força na Copa América de 99, mas agora estavam prontos para conquistar o maior palco do futebol mundial. Durante o torneio, Ronaldinho marcou 2 gols e deu 3 assistências. Esses números, à primeira vista, podem parecer modestos, mas sua importância foi simplesmente colossal. Nas quartas de final contra a Inglaterra, o Brasil estava à beira da eliminação, perdendo por 1-0. Foi aí que Ronaldinho entrou em cena com uma genialidade que só ele tinha. Preparou em choque e admiração. Sem Ronaldinho, o Brasil provavelmente teria sido eliminado ali mesmo. E com apenas 23 anos, ao final da temporada 2002-2003, Ronaldinho já era um astro global. E quando o Barcelona entrou na briga por sua contratação, superando o Manchester United, foi como se o destino estivesse traçado. Por 30 milhões de euros, ele desembarcou na Catalunha e rapidamente mostrou que valia cada centavo. Na temporada 2003-2004, sua estreia na Espanha, Ronaldinho brilhou. Foram 22 gols e 11 assistências em 45 jogos, uma média impressionante de quase meio gol por partida. Apesar de o Barcelona não ter conquistado grandes títulos, além do vice na Liga, Ronaldinho foi o grande destaque da equipe, liderando o time em número de gols e vivendo a melhor temporada de sua carreira até então. A consagração de verdade veio na temporada 2004-2005. Foi nesse ano que Ronaldinho saboreou seu primeiro título da La Liga com o Barcelona, e que doce sabor ele teve. Com 13 gols e 16 assistências em 42 partidas, ele não só consolidou sua importância para o time, mas também ajudou a devolver a alma ao clube. Como bem descreveu Carlos Puyol, não é à toa que ele conquistou naquele ano seu primeiro prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Para coroar tudo isso, Ronaldinho ainda teve a honra de dar assistência para o primeiro gol de ninguém menos que Lionel Messi, pelo Barcelona, como se estivesse passando o bastão para o próximo grande craque. A temporada 2005-2006 foi sem dúvidas o ponto mais alto da brilhante carreira de Ronaldinho Gaúcho. Vestindo a camisa do Barcelona, ele protagonizou uma verdadeira sinfonia de conquistas. Venceu a Liga dos Campeões, a La Liga e a Supercopa da Espanha, uma tríplice coroa que marcou um dos capítulos mais gloriosos da história do clube e do futebol mundial. Naquele ano mágico, Ronaldinho estava imparável. Foram 26 gols e 25 assistências em apenas 45 partidas, uma estatística que beira o surreal. Com uma média de 0,58 gols e 0,58 assistências por jogo, sua influência era sentida a cada minuto em campo. Além disso, liderou a seleção brasileira na conquista de mais um troféu, a Copa das Confederações, se consolidando como o maior artilheiro da história do torneio com 9 gols. Era um ano iluminado, onde tudo parecia conspirar a favor do craque. Não à toa, ele levou para casa seu segundo prêmio consecutivo de melhor jogador do mundo da FIFA, um feito que o colocou ao lado de lendas como Ronaldo e Zidane. Para fechar com chave de ouro, ainda ergueu a prestigiosa Bola de Ouro. Mas se existe uma cena que ilustra o impacto de Ronaldinho naquele ano, foi sua atuação avassaladora no Santiago Bernabéu. Ao destruir o Real Madrid com sua mágica, arrancou aplausos até mesmo da exigente torcida merengue. Isso mesmo, os rivais se renderam e ovacionaram de pé, algo que só havia acontecido antes com Diego Maradona. Um momento histórico que eternizou Ronaldinho Gaúcho no panteão dos imortais do futebol, distribuindo 14 assistências em 49 partidas. Mais uma vez, foi o artilheiro do Barça em todas as competições. Só que mesmo com seu esforço, o clube bateu na trave. Terminou como vice na La Liga, na Supercopa da UEFA e no Mundial de Clubes. Era como se os deuses do futebol tivessem decidido dar uma pausa nos seus triunfos, como um prenúncio de que tempos difíceis se aproximavam. A temporada 2007-2008 foi marcada por infortúnios. Lesões começaram a assombrá-lo, incluindo uma ruptura muscular na perna direita que praticamente encerrou
encerrou sua temporada. O craque, que antes parecia indestrutível, mostrou sua vulnerabilidade. Ao final daquele ciclo, somou apenas 9 gols e 6 assistências em 26 jogos. Para piorar, a diretoria do Barça, liderada pelo ex-presidente Joan Laporta, deixou claro que acreditava que Ronaldinho já não estava mais no auge e precisava de um novo desafio para reacender sua chama competitiva. Depois de colecionar praticamente todos os troféus possíveis, Ronaldinho parecia ter escolhido outro caminho. Assim como outros astros brasileiros antes dele, começou a trocar os treinos pelas festas. Aquele sorriso contagiante, que antes era símbolo de sua alegria em campo, passou a ser mais visto nas noitadas. Consequentemente, o Barcelona decidiu que era hora de se despedir de seu ídolo e o vendeu para o Milan. Dos brasileiros Dida, Thiago Silva, Emerson, Kaká e Pato, além dos italianos Paulo Maldini e Andrea Pirlo, do meio holandês Clarence Seedorf e do atacante ucraniano Andriy Shevchenko. Foi o fim de uma era brilhante, marcada por dribles, gols e magia. Ronaldinho deixava o Barcelona, mas nunca deixaria de ser lembrado como um jogador que trouxe alegria ao futebol, como um pintor que, com sua bola pincel, coloriu os gramados do mundo. Os anos de Ronaldinho no Milan, para ser bem sincero, foram uma sombra do que ele já havia sido. Ficava evidente que ele não tinha mais a mesma forma física ou a dedicação ao jogo que o consagraram. Carlo Ancelotti, seu ex-treinador, resumiu bem a situação ao afirmar: o declínio de Ronaldinho não me surpreendeu. Sua condição física sempre foi muito precária. Seu talento, no entanto, nunca foi questionado. Era como uma obra de arte desbotada. O brilho ainda estava lá, mas ofuscado pelo tempo. Ainda assim, houve um lampejo de grandeza. Liderar a Série A em assistências na temporada 2009-2010. Depois de sua passagem pelo Milan, Ronaldinho voltou ao Brasil, onde atuou no Brasileirão e chegou a jogar pelo Querétaro, da Liga MX do México. Mas sejamos francos, esses anos não tiveram a mesma relevância ou impacto que seus tempos de glória. Ele parecia estar se despedindo dos palcos aos poucos, deixando saudade em cada gramado. Vamos aos números da carreira de Ronaldinho, porque eles contam parte dessa história. Pela seleção brasileira, ele balançou as redes 33 vezes em 97 jogos. Nos clubes, marcou 280 gols em 719 partidas. Somando tudo, foram 313 gols em 816 jogos, o que lhe garantiu uma média de 0,38 gols por partida. Agora, se colocarmos esses números lado a lado com os de jogadores como Davi Villa e Samuel Eto'o, que já analisamos na série A Era das Dinastias aqui no canal, deixando o card aqui em cima, a diferença salta aos olhos. Villa e Eto'o eram máquinas de marcar gols, consistentes como um relógio suíço, com picos de desempenho que duraram anos. Mas é aí que tá o ponto. Mesmo que esses dois sejam lendas incontestáveis, Ronaldinho tinha algo que ninguém mais tinha. No auge, ele era pura magia. Não era só sobre fazer gols, era sobre transformar cada jogo em um espetáculo. Ele não apenas marcava, como distribuía assistências com toques improváveis e arrancadas que deixavam qualquer defesa de cabelos em pé. Ronaldinho era como um maestro no meio de uma sinfonia, comandando cada nota com graça e precisão. E quem pode esquecer sua relação quase íntima com a bola? Parecia que ela o obedecia, dançando ao ritmo de sua vontade. Um verdadeiro mestre nas cobranças de falta, com toques tão precisos que pareciam obra de um relojoeiro. Ele nos brindou com momentos que ficaram gravados na memória coletiva do futebol. Cenas que revisitamos com um sorriso nostálgico. Mais do que um jogador, Ronaldinho foi uma inspiração. Seu estilo extravagante, os dribles que desafiavam a física e a alegria com que jogava, serviram de modelo para jovens ao redor do mundo. Eu, inclusive, tentei repetir alguns de seus movimentos, mesmo sabendo que só ele podia executá-los com tamanha perfeição. No fim das contas, Ronaldinho foi muito mais que números ou conquistas. Ele foi um artista que pintou sua história no futebol com pinceladas de genialidade, deixando um legado que transcende gerações. Ronaldinho é, sem sombra de dúvida, um daqueles nomes que ficam eternizados na história do futebol. Mesmo após a aposentadoria, ele segue rodando o mundo, não apenas como um ícone, mas também como um verdadeiro embaixador do esporte. E vamos combinar, como é impossível não gostar dele, né? O cara tá sempre com um sorriso no rosto, parecendo ser alguém que é um prazer ter por perto. Um carisma que merece seu like, né? Ronaldinho foi capa do videogame FIFA por 4 anos diferentes. Isso, meus amigos, é simplesmente impressionante. E o que é mais impressionante ainda é que nunca ouvimos histórias de Ronaldinho se metendo em confusão com outros jogadores. Pelo contrário, ele conquistou o respeito e o carinho de todos. Isso só reforça o que todos nós sabemos. O talento dele era inacreditável e sua trajetória no futebol lendária. Agora, quero saber, quem vocês acham que realmente leva melhor nessa comparação? Ronaldinho Gaúcho ou Cristiano Ronaldo? Deixem suas respostas nos comentários, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.